Oi gente, tudo bom? Meu nome é Laís, eu sou aluna do terceiro ano B do Colégio Santo Antônio, aluna da professora Franci, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história da Grécia. Primeiro, nós temos que entender como foi que foi formada a Grécia. A Grécia, ela foi formada por uma miscigenação, um mesclado entre povos indo-europeus, que se fixaram na Grécia continental a partir do ano 2000 a.C. Entre esses povos podemos destacar os jônios, aqueus, eólios e dórios e entre outros, que participaram da formação. Também tinham algumas cidades que eram rivais, por exemplo, Atenas e Esparta, que todo mundo já conhece essas histórias, Sobre os períodos da história da Grécia, o primeiro período ele é conhecido como período pré-homérico, ou seja, é o período da formação. Com isso aconteceu por volta de 2000 a.C. Chegaram os aqueus, que viviam no regime de comunidade primitivo, e depois eles tiveram contato com os cretenses, que foi deles que eles conseguiram adquirir a escrita. Com isso, eles conseguiram desenvolver várias coisas e até construir palácios e cidades bem fortificadas. Também vale lembrar os Aqueus de Micenas, que foi uma civilização que conseguiu conquistar várias ilhas do Mar Egeu. Inclusive, eles derrotaram os troianos. Porém, no século XII a.C., Micênica foi destruída pelos dórios, que impuseram um violento domínio nessa região. Eles arrasaram as cidades de Élade e provocaram a dispersão da população. Isso favoreceu muito para a formação de várias colônias. Inclusive, isso é um fato conhecido como a primeira diáspora grega. Também teve o período homérico, que foi de 1100 a 800 a.C. E esse período foi caracterizado pelas grandes lacunas do conhecimento histórico. Os historiadores eles sabem que se tratou de um momento de recuo civilizacional, por conta dos micênicos terem sido derrotados pelos dórios. Também teve o período arcaico, que foi de 800 a 500 a.C. Foi o período em que surgiram as polis, que eram o modelo de cidade-estado dos gregos. E o que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é uma que não precisa da outra. É uma cidade independente, tem a sua autonomia. O período clássico ele foi de 500 a 388 a.C. Foi o período que foi o auge da civilização grega, porque foi nesse período que começou a se expandir muito a arte e a cultura grega. O último período foi o período helenístico, que foi 338 a 136 a.C. Foi quando aconteceu o declínio da civilização grega. Por quê? Porque elas foram dominadas pelos macedônios, que foram responsáveis pela difusão do período da cultura grega para o Oriente. Sobre a política, os gregos, eles valorizavam muito a beleza, a cultura, a arte, e eles acreditavam que os seus cidadãos eram capazes de ajudar para o seu próprio bem. Então, com isso foi lançada a democracia. O que era uma democracia? Era um governo exercido pelo povo, diferente dos outros impérios, onde os governadores e imperadores eram vistos como deuses. E onde surgiu a democracia? A democracia surgiu em Atenas, onde as pessoas, os cidadãos, podiam discutir livremente sobre política até em praça pública. A sociedade era dividida por polis, ou seja, cada uma tinha sua própria organização social. E vale lembrar também que os cidadãos de lá, só era cidadão mesmo, existia um tipo de xenofobia. Só era cidadão quem nascesse na cidade onde reside. Por exemplo, pessoas estrangeiras não eram consideradas cidadãos. Sobre a economia se baseava no artesanato, na agricultura e no comércio. Basicamente, eles faziam produtos de couro, metal e de tecidos. A moeda usada na época ela era o dracma. Inclusive, onde acontecia esse comércio? Acontecia às margens do mar Mediterrâneo. Sobre a religião, eles eram politeístas. Por quê? Porque eles entraram em contato com muitos povos. Então, esses outros povos foram influenciando eles. As histórias dos deuses serviam de ensinamento ou para justificar atos de guerra ou atos de paz. Vale lembrar também que tinha um oráculo chamado Oráculo de Delfos, que era um grande local sagrado dedicado ao deus Apolo. E lá o que acontecia? As pessoas iam em busca de ajuda. Então, os sacerdotes decifravam o que o oráculo estava tentando dizer para fazer com que as pessoas tomassem suas próprias decisões, baseadas no que o oráculo ia falar.
a cultura. A cultura deles estava ligada ao teatro, à música, inclusive o teatro, eram feitas peças para demonstrar atos heróicos que aconteciam na época. Inclusive a música ela era bem importante, ela estava ali para celebrar banquetes ou até mesmo estava ali para celebrar celebrações religiosas. Vale lembrar também que na música tinham alguns instrumentos musicais, como flauta, como tambores e principalmente um dos mais conhecidos que era as harpas. Sobre os esportes, faziam parte do cotidiano, inclusive as competições ocorriam em tempos de paz. As competições ocorriam na cidade chamada Olímpia, por isso vem o nome Olimpíada. Inclusive, a primeira Olimpíada realizada foi no ano de 776 a.C., porém, uma curiosidade bem legal e um pouco machista é que só homens podiam participar, homens também que falassem gregos. Foi isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a Grécia Antiga, e é isso.